Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Abramos as nossas Bíblias no texto do profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Onde leremos os versículos de 1 a 4, palavra do Senhor, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Acompanhe a leitura aí da palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nosso Deus nos convida, queridos, a adorar o teu nome. Nós fomos criados para o louvor e para a glória do nosso Deus. E nesse instante, eu quero convidar o presbítero Marinho que se coloque de pé e eleve a Deus uma oração de louvor ao nosso Deus. Oremos.
Pai, que não vieram, se porventura estão a caminho da tua casa, nessa espaço, Pai, para que juntos, ó Deus, possamos louvar e agradecer o teu santo nome. Por isso que nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, juntos nós vamos adorar o nosso Deus cantando o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, vamos ler os versículos de 5 a 7. Isaías 6, versículos de 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Queridos, esse é um momento, no início do texto lido, no versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias. Por que o profeta escreve assim? Deus está chamando a atenção do profeta para mostrar que a esperança não está nos reis terrenos. O rei está morto, e agora?
como que a nação de Israel ia se desenvolver, como que ela ia lidar com a morte do rei Uzias. Deus então chama a atenção do profeta e diz: eu sou o rei dos reis. A rainha Elizabeth II morreu. Seu filho agora está no trono. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, o Deus grande, supremo, Ele é que está no trono máximo e nos comanda e controla toda a nossa vida. O profeta Isaías então ele vai dizer: ai de mim, porque eu vi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu, um simples pecador, e agora o que é que eu faço? Isaías entra em desespero aqui, mas o anjo diz para ele, tirou uma brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías, porque ele dizia que era um homem impuro, habitava no meio de um povo impuro, e agora então ele pode adorar o Senhor, porque os seus pecados foram perdoados. Esse é o momento para eu e você, homens impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios, nos achegarmos ao altar do Senhor e nos colocarmos na presença dele, pedindo perdão por tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, que atrapalha a nossa caminhada na fé aqui, que nos separa desse Deus grande e maravilhoso. Mas Ele, tão grande e tão maravilhoso, nos dá esse momento para que nós possamos nos ajoelhar, nos achegar no Santo dos Santos e pedir perdão. Abaixe a sua cabeça, olha aí, faça a sua oração diante desse Deus tremendo, Rei dos Reis, e se achega a Ele, peça perdão, e assim nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Convido o presbítero Rudinei, se coloque de pé e eleve a Deus em oração. Deus amado Pai querido, nós louvamos nesta hora, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque estamos diante da santidade do Senhor. Deus amado Pai querido, olha, Senhor, com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Compadece, Senhor Deus, ó Deus, segundo a Tua misericórdia. Ouve, Senhor Deus, o nosso clamor. Ouve, Senhor Deus, a nossa oração, Senhor Deus, porque nesta hora, ó Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que verdadeiramente, ó Pai, nós somos pecadores. E é bem provável, ó Deus, que durante esse dia, na nossa fraqueza, Senhor, eu, cada um dos meus irmãos, ó Deus, nós cometemos algum pecado que não Te agradou, Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos humilhamos, Senhor, nós nos curvamos na presença do Senhor, ó Deus. Certo, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, que está aqui no nosso meio, ó Deus, Ele há de ouvir, Senhor Deus, a nossa oração, Senhor. Pai amado, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor. Apaga, Senhor Deus, as nossas transgressões. Senhor Deus, cria em cada um de nós, ó Deus, um coração puro, Senhor Deus, um coração que Te agrada, Senhor Deus. Pai amado, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus perdoador, ó Senhor. Nesta hora, Senhor Deus, através da nossa fé, ó Pai, nós buscamos na face do Senhor, ó Deus, na certeza, Senhor Deus, de receber o Teu perdão. Deus amado, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Ouve, ó Deus, atende, Senhor, o nosso clamor, por amor de Jesus, ó Pai.
Deus, esta é a oração, Senhor Deus, do qual nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é um prazer ter você aqui conosco, você que é membro, você que nos visita, e nós temos nos visitando aqui o pastor Raimundo, que já ganhou um presente ali na frente. Quando ele chegou, ele já me deu um presente aqui, 1001 perguntas sobre a Bíblia. Não sei se eu vou decorar tudo, né? Mas eu vou procurar ler, viu, pastor? Para aprender um pouco mais. Muito obrigado pela sua presença. A mãe da Érica, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que bom que vocês estão aqui conosco. Também está conosco o pastor Eudemar, lá da primeira igreja de Dourados, conhecida como a igreja do relógio, né? Eu acho que o povo vai ser tudo certinho, tudo na hora, né? Não era, né, pastor? Era, né? Mas é conhecida como a igreja do relógio, né? E, então Deus abençoe a vida de vocês, o presbítero, a esposa que veio conosco. Depois o pastor vai apresentar aí pelo nome direitinho, né? E nós estamos muito felizes pelo 27º aniversário da Igreja Presbiteriana de Nova Andradina. 27º de organização e 32º de quando nasceu, porque nascemos lá no mês de março de 1990, né? A Junta de Missões enviou a Dona Irã Júdice como missionário. Então nasceu o trabalho presbiteriano aqui em Nova Andradina. E nós estamos comemorando nesse mês de setembro o aniversário da nossa amada igreja. Eu quero convidar aqui à frente o irmão Sérgio e a irmã Silvana para nós orarmos pela família do altar. Todo domingo nós oramos por uma família. É uma simbologia que está aqui no altar, né? É só uma simbologia, mas é para que nós possamos, como igreja, estar relembrando e orando uns pelos outros, e orando pelas famílias. E eu quero convidar o pastor Eudemar para orar por essa família. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós orarmos pelos nossos irmãos Sérgio e Silvana. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta noite. Alegria de estarmos aqui na Tua casa com os nossos irmãos em Cristo, aqui desta cidade de Nova Andradina. Encontrarmos aqui a Tua igreja reunida em Teu nome. Isto alegra o nosso coração, isso fortalece a nossa fé no Senhor e traz ao nosso coração o dever sagrado de tributarmos a glória que é devida ao Teu nome. Oramos aqui pelos nossos irmãos Sérgio e Silvana. Estão diante do Senhor, certamente esses irmãos oraram uns pelos outros no decorrer desta semana. Este casal foi colocado perante o Senhor em oração. E neste momento, ó Deus, quando nós temos como igreja esta alegria, esse propósito santo de orarmos uns pelos outros, a mutualidade da fé cristã, de encorajarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, cumprindo assim o mandamento do Senhor e as ordenanças do Senhor da Tua palavra para a comunhão do Teu corpo, da Tua igreja. Colocamos este casal, o Senhor conhece as suas lutas, as suas alegrias, os seus sonhos, as suas necessidades. Pedimos que o Senhor nos abençoe de uma forma muito especial. E ao retornar para a sua casa, o seu lar nesta noite, eles possam retornar debaixo da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia e perseverarem firmes no Senhor, sabendo que é assim que o Senhor espera de cada um de nós como Teus filhos sobre a terra. Portanto, colocamos esta vida, este casal, estes irmãos, na Tua presença santa, rogando a continuação das Tuas bênçãos sobre eles. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar as crianças aqui à frente para nós podermos estar orando e depois eles vão ali para a sala para ter a mensagem na idade apropriada.
amado Pai querido, mais uma vez nós já chegamos a Ti, certo de que o Senhor, ó Deus, cuida de nós. Colocamos, ó Deus, a vida dessas crianças nas tuas mãos. O Senhor abençoe ali, ó Deus, esse tempo que eles terão ali na sala com a professora. O Senhor use a vida dela para abençoar essas crianças, para trazer a mensagem do Senhor ao coração delas. Abençoa, ó Pai, no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Convidamos o Ministério do Louvor para nos conduzir aqui no louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus. Amém. Nós vamos estar louvando Jesus em tua presença nesse momento. E vou pedir para a igreja se colocar em pé e ajudar a gente com palmas, amém? Amém. Seguimos os seus passos.
Nesse momento, os irmãos que vieram preparados os seus dízimos e suas ofertas poderão estar depositando aqui no Brasil. Amém? Amém. Coração é inspirado.
irmão Marco Aurélio, esteja orando por esse momento de louvor, pelos dízimos e pelas ofertas, que Deus esteja abençoando a mensagem que o pastor trará a nós. Senhor, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos muito gratos por estar aqui, para louvar e adorar o teu nome, ó Deus, por esse momento de louvor e adoração que tivemos agora nesse momento, esse momento em que pudemos dar o nosso melhor, ó Deus, por ti, pudemos cantar com a nossa voz, ó Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque nós sabemos, ó Deus, tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o nosso Senhor Jesus fez naquela cruz, ó Deus, do trabalho, sacrificamos por nós, sem ter cometido nenhum pecado. Deus, nós pedimos que o Senhor receba os nossos dízimos e ofertas, ó Deus, que nós também damos o coração, ó Deus, damos o nosso melhor, que o Senhor receba, ó Deus, que é para a honra e glória do Senhor. O que nós fazemos aqui, ó Deus, é para honrar o teu nome. O que fazemos é para o Senhor e não para nós. Deus, que a mensagem do pastor que veio hoje para nos presentear com essa palavra, ela venha para mudar os nossos corações, que o reverendo Edemar traga uma palavra do Espírito Santo, ó Deus, que ele venha cheio do Espírito Santo para nos abençoar com a sua palavra, que nós possamos, ó Deus, aprender algo diferente hoje e sair diferente do que entramos aqui. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar. Eu passo a palavra agora ao pastor Ildemar, para que ele possa, assim, fazer uso, trazer ao nosso coração da mensagem que Deus tem colocado no coração dele. Pastor. Meus irmãos do coração, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui comemorando com os irmãos os 27 anos desta igreja, né? Foi assim que o presbítero Lua fez um contato lá esses dias, através aqui do pastor, do conselho, para estarmos aqui. Eu estive aqui na quinta-feira com o reverendo Anderson, que é o presidente lá do nosso presbitério de Dourados, e chegando aqui, os irmãos falaram só esse gesto aqui da igreja, foi um irmão lá da igreja que fez. E como eu estava convidado para voltar hoje, então eu vou levar esse irmão. Está aqui o presbítero Léo, a Bíblia, queria que ele se colocasse de pé. Foi a firma dele que fez aí esse gesto na igreja, e ele falou: foi o Eliezer. Ele não é Marinho, não é Eliezer. Ele está cheio o Eliezer, né? Alegria ter um casal conosco, veio de companhia, e também está aqui minha esposa Senilce, fazendo companhia nesta noite. Nós temos uma filha, Ana Laura, que não está mais em casa conosco, está nos estudos lá em São Paulo. Foi na quinta, nós estivemos conhecendo aqui o presbítero Marco Aurélio, o presbítero Marinho e o presbítero Lua. Nós já conhecíamos e não tive a oportunidade de conhecer o Ruth. Depois eu ouvi orando ali e falei: aquele ali, o Ruth, né? Uma alegria conhecer o conselho dessa igreja. E chegamos aqui, tanto quinta quanto hoje, o pastor nos recebendo aqui, acolhendo com a Vidal, hospedagem, assim, a Célia, sua esposa, esse casal simpático, e nos acolhendo também. Agora, a igreja. Eu gosto muito da igreja. Vou deixar aqui um abraço da nossa igreja lá em Dourados para os irmãos. E parabenizá-los pelos 27 anos. Eu sei que não se escreve uma história da igreja sem muita luta, sem muitos momentos alegres, momentos tristes. A história da igreja é a história de família, é a história da vida da gente, né? A história da igreja se confunde com a história das famílias. Aqui, a igreja está sempre presente, batizando os que nascem, enterrando os que morrem, rindo juntos, chorando juntos. É assim que a Bíblia descreve a igreja. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Se um chora, todos choram com ele. E eu
isso que eu gosto muito da igreja. A igreja é a coisa mais preciosa que tem nessa terra. E que coisa mais preciosa nessa terra do que a igreja? Tem tantas organizações tão importantes na terra hoje, não é? Mas nenhuma tão importante como a igreja de Cristo. Nenhuma. Tanto que Deus exerce juízo sobre a terra por causa da sua igreja. Cristo voltará por causa da sua igreja. Então, comemorar o aniversário da igreja tem que ser sempre motivo de alegria. E nós aprendemos a valorizar a igreja. Tem um texto lá de Efésios que fala que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E toda vez que eu leio aquele texto, eu fico assim, pastor Oswaldo, muito entusiasmado, pensando assim: se Cristo amou a igreja, é para cada um de nós também aprendemos a amar a igreja de Cristo. Eu estou participando de um projeto lá no Alto do Amazonas, chamado CEBIPAN, o Centro Bíblico para Povos do Amazonas, e treinando pastores indígenas. Nós não podemos entrar lá no Vale do Javari, mas eles podem. Então a gente treina eles em Benjamin Constant, que é a divisa do Brasil com o Peru, e eles vão lá para dentro do Vale do Javari. Mas uma dessas idas lá, nós pegamos um barco em Tabatinga, que é a divisa do Brasil com a Colômbia, lá dentro da floresta, lá no alto, e fomos para uma congregação dentro da floresta amazônica, do lado da Colômbia. E só chegava lá de barco. Nós alugamos um barco lá, igual pegar táxi na rodoviária, a gente alugou um barco e subimos para lá. E chegando lá, uma igreja de madeira, o pastor Oswaldo, a mais diferente que você já viu. Lá no meio da floresta, assim, aquela igreja de madeira, as pernas compridas por causa do rio, que enche, inunda tudo ali. E de repente eu olhei o estacionamento da igreja, assim, a coisa mais interessante, que tudo tomado de água. E o estacionamento da igreja tem um monte de canoas. Eu tirei até uma foto, nunca vi nada assim parecido com o estacionamento da igreja. Aquelas canoinhas de madeira. E vindo crianças aqui, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, eu falava: cadê os pais dessas crianças? Não, eles estão acostumados. E eu pensei: isso é perigoso para nós aqui, para eles lá é costume, né? Mas o que eu queria dizer disso? Nós reunimos ali índios da tribo Ticuna, naquela região. Um pequeno grupo, um senhorzinho de idade, falou assim: olha, pastor, essa igreja aqui foi construída pela igreja presbiteriana da Coreia do Sul, e nós reunimos aqui, era uma igreja muito simples, agora essa igreja é bonita, de fato, uma igreja de madeira, mas é bonita. E falou assim: mas reunimos aqui há mais de 20 anos. E eu fiquei tão entusiasmado, porque era um pequeno grupo, tão pequenininho, era a igreja de Cristo. Irmãos nossos em Cristo, da tribo de Ticuna, lá naquele alto do Amazonas, e que é parte da igreja de Cristo. A igreja é maravilhosa. Então nós temos que valorizar o aniversário de uma igreja, valorizar o trabalho de uma igreja. Tanto faz se é uma igreja de 1000 membros ou de 15, é a igreja de Cristo, é o povo de Deus. E isso é maravilhoso. E é por isso que eu quero falar sobre a igreja nesta noite. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7. Mas eu deixo também aqui o abraço do nosso sino do Mato Grosso do Sul, onde estou na presidência, deixando aqui o abraço do nosso sino aos irmãos aqui da igreja de Nova Andradina, ao conselho, à junta diaconal, ao pastor e a toda a igreja, todos os irmãos. Apocalipse 7, aqui a visão dos glorificados, a partir do versículo de número 9. Olha aí na sua Bíblia, acompanhe essa leitura, depois deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus, Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé diante do
trono diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: vamos ler comigo? Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ó Deus bendito, a tua palavra está diante de nós e é fonte de vida, fonte de paz, fonte de segurança. A tua palavra é a verdade. O que nós lemos é a verdade, assim será. Por isso nós bendizemos o teu nome ao celebrarmos aqui, juntamente com os nossos irmãos, os 27 anos de aniversário desta igreja aqui em Nova Andradina. Queremos bendizer ao Senhor pela vida de irmãos e irmãs, missionários, pastores, a cada família, desde as crianças até os idosos, que escreveram e escrevem a história desta igreja aqui deste local. Nós nos congratulamos com estes irmãos queridos e perseverantes aqui. Pedimos que a tua graça que habita o coração da tua igreja, aqueles que foram selados pelo teu Santo Espírito para o dia da redenção, ó Deus, seja a alegria do coração de cada um deles, de cada um de nós nesta noite. E agora, ajuda-nos a entendermos a grandeza, a dimensão, a eternidade da tua igreja, as lutas da tua igreja aqui neste mundo, as glórias que aguardam a tua igreja para toda a eternidade. Dá-nos graça para entendermos isto, e nós oramos pedindo a tua bênção sobre esses irmãos, para que continuem sempre firmes, aguardando a volta do nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero falar hoje sobre a igreja de Cristo no tempo e na eternidade. Quando Apocalipse foi escrito num período muito difícil da igreja. Roma perseguia duramente a igreja naqueles dias. O ano 95 da era cristã é marcado por uma série de acontecimentos por causa das perseguições de um cruel imperador romano chamado Domiciano, o pior dos imperadores para perseguir a igreja. Foi nesse período que o apóstolo João foi preso lá na ilha de Patmos, e ele não foi preso por discordar do governo, ele não foi preso por causa de alguma maldade da parte dele. Este apóstolo do amor não foi preso por transgredir nenhum tipo de ordens do império. Ele foi preso
testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi preso por causa da sua fé, ele foi exilado ali, e é lá da ilha de Patmos que ele escreve este livro, e ele escreve falando da igreja. A visão que ele tem aqui é a visão dos glorificados, da igreja do Senhor. E nós precisamos de olhar para esse texto, porque muitas vezes a igreja aqui nessa terra, sofrendo tantas injustiças, às vezes sofrendo tantas injúrias, enganos, maledicências, tanto tipo de perseguição sobre a igreja, às vezes cai algum tipo de desânimo no coração dos crentes, por alguma circunstância, por alguma situação pessoal, familiar, ou até mesmo por causa do testemunho de Cristo, e alguns às vezes chegam a pensar assim: vale a pena servir a Cristo? Parece que o ímpio está muito mais alegre do que os crentes. Será que vale a pena servir a Cristo? Compensa viver uma vida reta no temor do Senhor? Ou então haverá uma recompensa para o justo? E muitas das vezes, como igreja, nós começamos a pensar assim, e a olhar para nós mesmos, e olhar para as circunstâncias desta terra. Então, esse texto que nós acabamos de ler é um alento para a alma do crente, é um alento para a alma do justo, é um alento para a alma dos remidos do Senhor. João está dizendo aqui: depois dessas coisas eu vi. E ainda bem que o que ele viu, ele escreveu, porque até então o Espírito Santo dizia ao apóstolo: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, ainda bem que o que ele viu, nós só vamos poder ver o que ele escreveu e deixou escrito para nós. E eu quero mostrar aqui para você algumas dessas coisas que João viu e escreveu e deixou para encorajar a igreja neste tempo da nossa militância aqui sobre a face da terra, como igreja militante, como igreja peregrina aqui sobre a face da terra. Então o apóstolo João vai dizer aqui: depois dessas coisas eu vi, e ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. No versículo de número 13, ele pergunta para o Senhor: estes quem são? Eu fico imaginando João perguntando isso, quando ele tem a visão do céu, da igreja glorificada. Ele pergunta para o Senhor: essa multidão alegre, cantando, diz aqui o texto, gente de toda raça, tribo, povos, línguas, nações, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. E aqui não é batendo palma, não, é uma planta nas mãos, como naquele dia que Jesus entrou em Jerusalém, que jogavam ramos para ele pisar em cima e gritavam: Hosana ao filho de Davi. E ele vê essa multidão. Eu imagino que João olha e fala assim: quem é essa multidão alegre? Quem são? E então a resposta é essa multidão são os remidos do Senhor. Eu imagino o presbítero ele fazendo a comparação da igreja enfraquecida na terra, sofrida na terra, irmãos seus sendo presos, julgados a ferros, mortos pela espada de Roma, alguns desanimados da carreira cristã, e ele olhava uma igreja tão atribulada na terra, e olhava uma igreja tão triunfante no céu, que ele pergunta: quem é essa gente? E a resposta é a seguinte: são os remidos do Senhor, são os salvos. E aqui você deve lembrar comigo, a igreja não começou assim com essa grande multidão. O Evangelho registra Jesus lá junto ao mar da Galileia. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos diz que Jesus estava ali caminhando junto ao mar da Galileia, sozinho, solitário, e de repente ele encontra ali dois irmãos e diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E chamou
chamou então Simão e André, seu irmão, depois chama Tiago e João, e começa então a reunir a igreja de Cristo. E durante o ministério de Jesus, muitas pessoas agregaram temporariamente a ele, depois abandonaram. A verdade é que Atos capítulo 1 começa com uma pequena congregação de 120 pessoas. E Atos dos Apóstolos então registra que quando foram escolher um apóstolo para substituir Judas, eram 120 irmãos, a comunidade da fé, a igreja neotestamentária. De repente, no capítulo de número 3, Pedro prega, no capítulo 2 de Atos, Pedro prega aquele grande sermão do Pentecostes. E naquele dia agregaram quase 3.000 pessoas a esses remidos do Senhor, a igreja do Senhor. No capítulo 4, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que o número já chegava a quase 5.000 pessoas. E assim, Lucas, um historiador nato, cuidadoso, ele vai registrando, mas é a última vez que ele registra o número da igreja na terra, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 6. A partir daqui, ele só vai dizer assim: a igreja crescia em número, crescia em número. Atos 9, 31 vai dizer assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, caminhando e edificando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Depois vai dizer que muitos sacerdotes foram agregados, e a partir daqui começam as viagens missionárias de Paulo, de forma que Atos dos Apóstolos registra o final do livro, já não fala mais em número da igreja, porque perdeu a conta. E de repente, agora no ano 95, João tem essa visão maravilhosa do céu, da igreja triunfante de Cristo, e ele então diz assim: quem são? Porque eu olho na terra, vejo uma igreja oprimida, eu vejo uma igreja sofrida, eu vejo irmãos lutando com tantas dificuldades e lágrimas, e eu olho aqui e vejo uma multidão alegre, com palma nas mãos e vitoriosa em Cristo Jesus. Será que é o mesmo povo? E a resposta são os remidos do Senhor. Gente de todas as tribos, povos, raças e línguas estão aí diante do Cordeiro. Esses dias sai uma matéria de que mataram 100 irmãos nossos lá na Coreia do Norte. Mataram na Coreia, recentemente, 100 irmãos nossos lá na Coreia do Norte. Um governo comunista, tirano, persegue a igreja. Mas sabe o que me alegrou, apesar da tristeza de ter perdido esses 100 irmãos? É que tem irmãos nossos lá na Coreia do Norte. A igreja está lá. Os remidos do Senhor estão lá. Eu não sabia que tinha crente na Coreia do Norte. Tantos anos de perseguição à igreja lá. E irmãos dispostos a morrer pela igreja. Você já pensou isso? A igreja de Cristo é a coisa mais preciosa que tem nesta terra. E quando João fala quem são, então ele vai ouvir essa resposta: são os remidos do Senhor. Gente de todos os povos e línguas. E vai dizer aqui: são esses aqueles que lavaram as suas vestiduras, alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque estão diante de Deus e o servem no seu santuário de dia e de noite. E se você quiser cantar o hino deles lá, vocês podem cantar: está aqui ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles cantavam assim: amém, louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E cantavam com alegria coisas bonitas e maravilhosas. Quem são eles? São aqueles que entraram pela porta estreita, são aqueles que na verdade ouviram a voz do bom pastor, são aqueles que renderam
são aqueles que um dia ouviram aquele vinde, benditos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos como nós, como você e eu, que enfrenta as lutas e as adversidades da vida dia a dia. Quem são? São os remidos do Senhor. Mas a segunda pergunta feita aqui, aliás, são duas interrogações dentro da mesma pergunta, do versículo 13. A segunda questão levantada aqui é o seguinte: bom, já que são os remidos do Senhor, eu quero saber outra coisa. De onde vieram? Agora eu sei que são os remidos do Senhor, mas de onde eles vieram? Diz o versículo 14. E a resposta é o seguinte: eles vieram da grande tribulação. Eles não vieram da festa. Eles não vieram de nenhum tipo de vitória temporal. Eles vieram da grande tribulação, mas lavaram as suas vestiduras, elas alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui nos chama a atenção porque a igreja é vista na terra em meio a grandes tribulações. A igreja nunca teve sossego na terra. Jesus disse: odiaram a mim, vou odiar também a vocês. A igreja nunca teve sossego na terra. Esses 2000 anos de história da igreja, só existe a igreja porque ela é o povo guardado pelo Senhor nosso Deus. Paira sobre o crente um mistério, o mistério da graça de Deus que sustenta dia a dia a igreja de Cristo. E ela é vista assim, na terra, ela é vista em meio à grande tribulação. O mundo oprime a alma dos crentes. Eu gosto muito daquele texto que diz que os pecados de Sodoma e Gomorra atribulavam a alma do justo Ló. É assim que às vezes a igreja vive aqui sobre a face da terra. E é isso que João vê. Eles vêm da grande tribulação. Assim como Jesus, o nosso Salvador, passou pelas suas lutas, pelo Calvário, pelas suas tribulações, a igreja também é vista na terra em meio a grandes tribulações. E aqui nós aprendemos a entender o conceito precioso da natureza da tribulação na vida de um crente, na vida da igreja. Muitas das vezes a gente murmura na tribulação. A Bíblia diz assim: na tribulação nós devemos ser o que? Vocês lembram? Perseverantes. Às vezes a gente murmura na tribulação, ainda mais depois que inventaram a teologia tudo errado, mas ficou na cabeça dos crentes, chamada teologia da prosperidade. Crente não pode ter problema, crente não pode ter dor na perna, dor de barriga, isso é coisa que crente não pode ter, senão não está na bênção. É assim que prega a teologia da prosperidade. Se não tiver tudo bem, é porque você está em pecado, meu irmão, né? Não é verdade. O apóstolo João veio aqui à igreja em meio à tribulação, são crentes. Então nós aprendemos a natureza da tribulação. Nós devemos entender que todos os crentes passam por tribulação nesta terra. Todos nós somos atribulados. E Paulo fala atribulados, porém não desanimados. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então nós aprendemos a natureza da tribulação. Quantas vezes nós, como crentes, sofremos em algum tipo de tribulação, e nunca falta alguém para chegar e colocar o dedo na nossa ferida. Eu me lembro do senhor agora na nossa igreja, há uns tempos atrás, ele teve um câncer. E alguns irmãos foram lá de outras denominações orar por ele. E ele quase teve que expulsar os irmãos lá. E falou assim: você tem que rejeitar esse câncer em nome de Jesus. Você tem que expulsar esse câncer em nome de Jesus. E se você está com algum pecado, você tem que confessar mais tribulação na alma do seu Ademir. Os irmãos aqui conhecem. Nós passamos por tribulação. Quando eu cheguei para Dourados, isso faz 12 anos, vai fazer esse ano 12 anos, eu encontrei lá o reverendo Edgar. Não sei se alguém aqui conhece o reverendo Edgar.
Ele é Henrique César. Ele é lá de Dom Cavaco, lá na região. O Emerique, ele é de Dom Cavaco, né? Foi pastor na igreja de Dom Cavaco. Ele é médico e pastor da nossa igreja. Ele veio de Juiz de Fora aqui para Dourados, ele que é responsável pela minha vida aqui para Dourados. E foi ser o médico do Hospital da Missão Caiuá. Médico e pastor presbiteriano. E começou ali a cuidar do Hospital da Missão Caiuá. Quem conhece um hospital que precisa de muito cuidado, oração, recurso. E estava indo tudo bem com ele. Um homem novo, 60 e poucos anos, 60, acho que ele tinha 60 ainda, um AVC, um derrame, o colocou na cama e ele estava há 12 anos na cama. Paralisou nada, foi repetido aquele derrame. E a última internação dele ainda teve uma complicação, teve que amputar mais um membro do corpo. E alguns olham para ele e falam assim: pô, um servo de Deus que veio fazer missão e caiu numa situação como essa. E quando ele recuperou da última vez, o hospital todo pensou que ele não voltaria, ele ia morrer. Ele voltou e falou assim: se Deus me mantém vivo, é porque ele não cai uma folha da árvore sem o cuidado do Senhor. Quando muitos murmuraram, ele disse isso: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Se eu estou passando por isso, é porque Deus tem um propósito com isso. Até a família já estava assim, inquieta com aquela situação, e como quem diz: como pode Deus deixar um servo dele passar por uma situação como essa? Irmãos, nós estamos sujeitos às tribulações deste mundo. Não é o fato de sermos crentes que nós estamos livres dela. Agora, uma coisa nós temos a promessa: que o Senhor não nos abandonará nas nossas tribulações, que Ele estará conosco em cada uma delas, porque Ele não abandona os seus filhos na tribulação. E eu vejo isso lá todos os dias com o reverendo Edgar, um irmão tão querido e tão amado. Mas todos os crentes, nós temos que aprender com isso. Estamos sujeitos às tribulações. O nosso Salvador passou por elas. Nós também passamos. Mas somente um novo aspecto da tribulação do crente é diferente da tribulação do ímpio. Ela passa. O texto aqui diz: eles saíram da tribulação. Ou seja, a tribulação é passageira. Certo dia, um irmão falou para mim: pastor, ser crente é muito difícil. Não é nada, irmão, difícil é ser ímpio. O crente, pelo menos, tem esperança para passar pela prova, pela tribulação. O ímpio, que esperança ele tem? O crente sabe que quando ele morrer, ele estará com Cristo. E o ímpio? Inclusive, quando você for no enterro de alguém, você cuidado, porque alguns irmãos chegam e falam assim: irmão, estava sofrendo muito, agora agora ele vai estar em paz. Melhorou nada, se for um ímpio, piorou a situação dele. Nós temos que entender a natureza da tribulação, porque elas passam. Na vida do crente, essas tribulações são passageiras. E o texto diz: eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a segurança do crente, de que essa tribulação é passageira. Então, as cadeias não os prenderão mais. As suas provações já passaram. Eles saíram da tribulação. Isso quer dizer o seguinte: eu não sei qual tribulação você está passando, mas seja perseverante, porque elas vão passar. Elas passam. Diz aqui o texto: eles saíram da tribulação. Eles não continuaram na tribulação. E ainda mais diz aqui o texto: não saíram de qualquer forma. Eles saíram vitoriosos. Estuda a figura do vencedor em Apocalipse. O vencedor herdará todas as coisas. Eles saíram vitoriosos. E o nosso querido exegeta Russell Shedd, ele diz do triunfo do crente. Às vezes você vai chegar lá faltando uma perna, um braço, um olho furado, mas você vai chegar lá triunfante. O triunfo do crente. O vitorioso, o vencedor em Apocalipse morreu no dente do leão. Como que é vitorioso? Alguém que morre
vitorioso morre na arena, ele morre na espada de Roma, ele morre jogado às feras, ele morre preso, como Paulo decapitado, e é o vencedor. Como? Ele é vencedor porque ele perseverou até o fim, ele não desanimou, em momento algum ele afastou da fé, em momento algum ele jogou a toalha, ele é o vencedor. Todo mutilado, comido às vezes de leão, mas é o vencedor. É só no Apocalipse que o vencedor sai morto e continua vencedor. É assim a nossa expectativa. Então, de onde vieram? Eles vieram da tribulação. Mas para completar aqui, a última questão é o seguinte: e onde eles estão? Quem são? São os remidos do Senhor, estão aí nessa terra, vieram das tribulações, das lutas, mas elas passaram. E onde eles estão? Olha a partir do versículo de número 15. Diz que eles estão agora, a visão dos glorificados,